que é cantado no poema, né? E Rodrigo, ele acabou sendo tema de vários outros cantares ao longo da Idade Média, porque foi um soldado castelhano e que venceu algumas batalhas em nome do reino de Castela, e com isso ele é praticamente transformado num super-herói, porque o Rodrigo, ele não é um homem comum, ele é um super-homem, né? Ele é o mais fiel, ele é o mais fiel ao reino, ele é mais fiel à esposa, ele é o mais fiel a Cristo, ele é o sujeito que abre mão de questões pessoais em função das questões coletivas, o que é comum num herói medieval, né? Então esse cavaleiro, ele é cantado como um grande exemplo, como uma forma de dar notícia dos vários feitos, né, das várias batalhas ganhadas, né, dos reinos, e também para servir como exemplo para que as outras pessoas também queiram ser tão nobres e tão super heroínas como era o Rodrigo, e que a gente vai falar disso numa próxima aula. Já o teatro primitivo, né, como eu falei, a gente tem o mais importante, é a representação de Los Três Magos, é uma representação bastante elementar, né, de alguns trechos religiosos, né, alguns trechos da Bíblia que eram encenados também dentro das próprias homilias, né, dentro das celebrações dos cultos, das missas, com o objetivo de traduzir melhor aquilo que a igreja queria ensinar às pessoas, né? Porque como nós falamos que as pessoas do povo, elas quase sempre não conheciam o latim, né? Então a própria igreja foi começando a fazer adaptações na sua linguagem para alcançar esse público. E nós falamos também, né, numa aula anterior, que é uma coisa bem curiosa que a igreja fazia, que os membros da igreja faziam, é que os padres, eles iam, né, sobre algumas palavras, expressões em latim que as pessoas não conheciam e, né, faziam uma espécie de rasura e escreviam sobre aquilo que já estava escrito, mas escrevia como se fosse uma tradução para as línguas românicas, né? Isso era chamado de glossas. E é muito interessante que a gente percebendo como a própria igreja, que era detentora do conhecimento, né, da língua latina e do poder ao longo da Idade Média, como a própria igreja começava a perceber que era necessário uma adequação para que as pessoas compreendessem o discurso da própria igreja, né? Era a igreja já começando a fazer algumas traduções para expressões no latim, nas línguas românicas, né, do latim vulgar, que ia aproximando mais esse linguajar das pessoas, né, fazendo com que as pessoas conseguissem compreender melhor aquilo que era dito nos sermões, né, nas representações, né, nos cenários religiosos. E isso é bem interessante, que a gente vai percebendo com muita clareza como a partir do século XII, quando a gente encontra nos primeiros registros em línguas românicas, no caso nosso na língua castelhana, como a gente vai percebendo que no decorrer, né, desse tempo, a língua vai se modificando para se tornar uma língua literária, ou seja, uma língua padronizada, uma língua escrita, e a própria igreja vai percebendo a necessidade dessas adequações. Então, basicamente, no século XII, é isso. Nós vamos ter textos que são predominantemente canções ou representações teatrais, porque são textos que são em grande medida produzidas pelo povo e carecem de uma uniformidade, né? Carecem de uma metificação, carecem de um trabalho, de uma elaboração mais formal, mais estética, mais estilística, porque as pessoas que as reproduziam, cantavam, eram pessoas do povo, né? Outra coisa importante também da gente falar em relação a essas produções do século XII é quanto ao conteúdo delas, né? Em grande medida, o homem vai falar daquilo que é inquietação e que é experiência, né, de vida sua. Então, os temas, em grande medida, eram despedidas, ausências, abandono, traição, confidências de amor, o próprio labor, né, do homem
do homem ruglar, né, das pessoas do povo. Então essas temáticas mais gerais, e às vezes também apareciam questões religiosas, como é o caso da representação de los Reis Magos, mas em grande medida eram questões mais relacionadas ao ofício do homem do povo, né, do homem do campo. Então, basicamente, quanto ao século XII, é isso. Aí eu peço que vocês leiam o poema de Milcide, que eu vou, numa próxima aula, falar um pouco sobre ele, ok? Beleza. Bem, pessoal, então voltando à nossa discussão sobre a literatura medieval na Península Ibérica, nós falamos aí das principais características e predominâncias de escritos, né, de textos ou composições literárias do século XII. Então, passando para o século XIII, nós vamos encontrar uma escola literária chamada de Mester de Clerecia. Se o Mester de Ruglaria no século XII era o ministério dos ruglares, o ofício dos ruglares, no século XIII nós já vamos encontrar uma produção predominantemente chamada de Mester de Clerecia, ou seja, ministério dos clérigos, ofício dos clérigos, e aí a gente vai perceber que os textos começam a mudar um pouco as suas características, né? Mas nós não podemos pensar que passado do século XII para o século XIII, a gente vai dizer, não produz mais literatura oral, literatura em língua vulgar, aquilo foi passado do século XII, a gente não, em literatura, a gente não, os marcos temporais, eles são mais para efeito didáticos, né? A gente trabalha mais com predominâncias, quer dizer, no século XIII continuou-se a produzir a literatura dos ruglares. No entanto, a predominância maior que a gente vai encontrar são dos textos produzidos pelos clérigos ou pelos membros do clero. Sendo assim, a gente vai encontrar uma literatura que tem características um pouco distintas daquelas composições orais que nós encontramos predominantemente no século XII. Século XIII é o período de Gonçalo de Berceu, de Alfonso Diez, que é considerado um dos maiores incentivadores da prosa, né, e da língua castelhana, porque ele vai escrever aí um dos primeiros textos muito importantes, que é a Crônica General, que é uma espécie de um texto histórico falando da história da Espanha, né? E ele vai incentivar muito essa produção em língua castelhana, né? O Alfonso Diez vai fazer uma série de traduções de textos de outras línguas para o castelhano e para o galego-português, porque ele achava que essa língua era mais adequada para que as pessoas compreendessem, né? E aí a gente vai percebendo como a história da língua vai se transformando, né? O latim começa a perder assim a sua hegemonia, a sua predominância. No entanto, como nós estamos falando, o Mester de Clerecia, nele é predominante textos mais bem elaborados do ponto de vista formal. Porque nós estamos falando que a escola dos clérigos, né, é a escola dos membros da igreja, né, é predominante. E quem era o detentor do conhecimento e da língua latina ao longo da Idade Média? Era a Igreja Católica, né? Então, grande parte dos textos produzidos no Mester de Clerecia eram textos que eram muito bem elaborados do ponto de vista formal e também do ponto de vista do conteúdo, né? Formalmente, a gente vai encontrar textos que eram compostos através da chamada quaderna via. A quaderna via era uma composição em que a gente ia encontrar textos com 14 sílabas poéticas, né, e com versos monorrimos, ou seja, versos que repetiam a mesma rima no final de cada verso e que aí ia compor uma estrofe, né, chamada de quaderna via. Então, para que o sujeito fizesse aí esses versos alexandrinos, esses versos de 14 sílabas, era preciso primeiro que o sujeito conhecesse como é que se faz uma metrificação, como é que se dá a questão da divisão silábica estética, né, em termos de poética. Então era necessário que o sujeito conhecesse um pouco das regras da língua.
E quem era detentor desse conhecimento eram os membros da igreja, né? Então, do ponto de vista da forma, a literatura do Messier de Clerecia era considerada um ministério sem defeito, né? Sem defeito do ponto de vista da forma, porque era um texto metrificado, né? Pensado a partir dos elementos literários, e do ponto de vista do conteúdo, ele também era considerado um texto sem defeito, porque ele ia retratar a vida dos santos, datas religiosas, a história nacional, questões que enaltecia o reino ou a própria igreja. Então, era um escrito mais orientado, né? Daí dá para a gente perceber que essa arte do Messier de Clerecia era uma arte bem mais elaborada do que a arte do Messier de Ruglaria. Então, quando nós falávamos que o Messier de Ruglaria era uma composição oral, aqui a gente já vai ter textos escritos, né? Textos em língua culta,